Bom dia, amados irmãos do Ministério Ágape. Há alguns dias que nós não nos vemos devido a esse problema do vírus, do coronavírus. E eu gostaria de transmitir uma mensagem para vocês. Comecei esse estudo na nossa célula, e eu gostaria de transmitir para todo o ministério. Então eu convido vocês a nos acompanharem nesse período de alguns minutos. Eu espero ser breve, mas se não, nós estaremos disponibilizando esta mensagem tanto no Instagram em pequenas porções, ou ele todo no canal do YouTube, que nós estaremos colocando também a descrição junto do Instagram. Então convido vocês também no Facebook, se Deus permitir, todo ele, para que todos possam ter acesso. Nós estaremos estudando sobre o temor do Senhor, e eu queria ler para vocês Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Este texto já nos traz algumas lições bem interessantes. Primeiro, nós precisamos entender que Moisés já tinha costume de ir àquele lugar. Moisés conhecia aquele ambiente porque ele levava as ovelhas do seu sogro Jetro para pastar naquele lugar em muitas ocasiões. Mas aquele dia era um dia diferente, era um dia especial. Às vezes nós estamos acostumados com as coisas, com o texto, com o local em que passamos, com a igreja em que congregamos, com a célula em que estamos, com os nossos líderes ou com algum estudo que temos realizado, e achamos que sempre vai ser a mesma coisa. Mas muitas vezes Deus quer usar aquele momento, que é um momento especial, é um momento diferente, e aquele lugar que mesmo é conhecido por nós, pode ser um momento que Deus separou para que nós estejamos em uma comunhão diferente com Ele. Este era o caso daquele dia com Moisés. Ele estava num local conhecido, num ambiente que já era costumeiro para ele, mas naquele dia ele viu algo diferente. Hoje talvez Deus esteja querendo mostrar para você algo diferente. Moisés viu uma sarça que, apesar de estar com o fogo sobre ela não se consumia, ela não se queimava. Moisés achou aquilo estranho, então ele parou para ver. E quando ele se virava para ver, Deus clamou a ele, ele respondeu: Eis-me aqui. Quando Deus chama para nós, quando Deus faz algo diferente, Ele quer chamar a nossa atenção, e nós precisamos estar disponíveis para atender ao chamado de Deus. Foi o caso de Moisés naquele dia. E apesar dele ter conhecimento do local, eu creio que muitas vezes Moisés já passou por aquele ambiente, já pisou ali, já foi, voltou, levou as ovelhas, mas naquele dia Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. Nós santificamos muitas vezes coisas que não deveríamos e achamos que o local, o ambiente é santo. Nós achamos que o púlpito é mais santo do que os outros lugares, e eu não estou falando a faltar com respeito com relação ao templo em si, mas eu estou falando que o lugar santo é onde está a presença de Deus. Pode ser no nosso quarto, como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai que em secreto Ele ouvirá e Ele te recompensará. Deus nos mostra que o lugar santo é o lugar aonde Ele está. Mas quando falamos de temor do Senhor, tudo isso levou à conclusão de uma coisa: Moisés entendeu que ali estava Deus, a presença de Deus, que o estava chamando e tendo contato com ele naquele momento. Então, o texto termina no final do versículo que nós lemos, da parte bíblica, do texto bíblico que nós lemos.
termina dizendo assim: Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Quando nós entendemos que Deus está naquele lugar e nós conhecemos a Deus, há temor em nossas atitudes. Nós não podemos ficar do mesmo jeito, não podemos nos comportar da mesma maneira, não podemos falar as mesmas coisas, não podemos agir da mesma forma, porque Deus está presente. A manifestação de poder, muitas vezes, podemos pensar que isto é que nos traz o temor do Senhor, mas não é a manifestação do poder que traz o temor do Senhor, é a presença do Senhor que nos leva ao temor, pelo fato de ser Deus quem Ele é. Isto é que nos leva a ter o temor do Senhor. Nós podemos participar, e muitas vezes temos participado de atividades em que há manifestações de poder, mas isso não nos leva ao temor do Senhor. No dia seguinte, 2 dias, 1 mês depois, talvez já tenhamos esquecido isso, mas o temor do Senhor sempre estará conosco quando nós estamos na presença dEle, caminhamos com Ele. Quando nós entendemos que Deus está naquele lugar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Isaías. O texto lá em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5, que é bem conhecido de todos nós. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, que era primo de Isaías, havia falecido. Isaías estava confiando naquilo que era o parentesco, nas suas atividades, no sustento que ele tinha pela proximidade. Eu não sei o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que naquele ano o rei Uzias morreu, e aí então Isaías teve uma visão. O texto diz: eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquele dia, naquele momento, naquela visão, Isaías percebeu que ele não era nada. Ele viu, os seus olhos viram o Senhor dos exércitos, os seus olhos contemplaram o Rei dos reis. Então ele disse: ai de mim, porque eu vou perecendo, eu estou perdido, eu não tenho saída, não tem solução para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o santo, viram o puro, viram o poderoso, viram o todo-poderoso Senhor dos exércitos. Quando nós vemos quem é Deus, não há outra atitude em nós senão temer, reconhecendo que nós não somos nada. O amor de Deus e o temor do Senhor, eu quero garantir a vocês que são 2 fundações para a caminhada na vida cristã. Elas são a base para a caminhada na vida cristã. E nós precisamos entender e prosseguir nessa fundação, entendendo que se nós seguirmos, se nós tivermos estas bases, essa fundação, nós poderemos ter acesso a um depósito que Deus tem preparado para nós. Eu quero falar de algumas coisas que nós podemos encontrar nesse depósito. O que nós podemos encontrar nesse depósito de Deus que tem como base, como fundação, o temor e o amor do Senhor? Primeira coisa que eu queria dizer é a salvação. Vocês lembram do que aconteceu em Sodoma e em Gomorra? Quando os anjos do Senhor chegaram àquela cidade para destruir. E naquele momento em que Ló reuniu toda a sua família para que pudesse ser salva, haviam 2 jovens, 2 homens que iriam se casar com as filhas de Ló. E Ló explicou para eles no versículo 14 do capítulo 19 de Gênesis que aquela cidade seria destruída, eles precisavam sair dali apressadamente. O texto diz que aqueles homens, eles duvidaram, eles riram, eles ironizaram, porque eles não tiveram temor daquilo que iria acontecer. Eles não temeram. E o texto conta que eles pereceram naquele lugar, juntamente com a cidade, porque não houve temor naqueles homens. Ao contrário disso, o livro de Jonas relata que Deus havia
dito a Jonas que pregasse a Nínive que ela seria destruída pelos seus pecados. Quando Jonas saiu e pregou por aquela cidade, a grande cidade de Nínive, com homens violentos, aqueles homens se arrependeram, aqueles homens buscaram ao Senhor, tiveram temor a Deus, temor do Senhor se apoderou deles. Então, este arrependimento que veio a partir do temor do Senhor trouxe salvação para aqueles homens. O temor do Senhor traz a salvação. Assim aconteceu com Cornélio, quando ele teve temor do Senhor e se converteu ele e toda a sua casa. O temor do Senhor traz a salvação. Nós podemos pegar a salvação nesse depósito do Senhor, cuja chave, cujo fundamento é o temor do Senhor. A segunda coisa que nós encontramos é a sabedoria. No depósito do Senhor, a sabedoria para nós. No livro dos Salmos, capítulo 111, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. E ainda em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, Salomão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. A chave para a sabedoria, meus irmãos, a chave para o conhecimento é o temor do Senhor. A chave para a sabedoria, o primeiro degrau para a sabedoria e para o conhecimento é o temor do Senhor. Nós entendemos disso quando comparamos com a parábola das virgens contada por Jesus. 5 foram loucas, foram imprudentes, não tiveram temor, e 5 foram sábias, foram prudentes, tiveram temor. As 5 imprudentes não entraram com o noivo, mas as 5 prudentes entraram com o noivo para a recâmara. Assim é quando nós tememos ao Senhor. A sabedoria vem a partir do temor do Senhor. Terceira coisa que nós encontramos no depósito do Senhor é o conhecimento. O texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Assim como nós citamos no anterior, é o princípio do conhecimento. Nós podemos pensar, é conhecimento humano, é conhecimento de ciências, são conhecimentos das letras. Não creio que seja isso. Isso pode vir como um anexo, pode vir como um adicional, mas o temor do Senhor, que traz o conhecimento, está revelado no próprio livro de Provérbios, no capítulo 2, versículos 3 e 5. O sábio vai explicar que tipo de conhecimento. Ele diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que é que Salomão está dizendo? Ele diz: nós podemos procurar por conhecimento, podemos procurar por inteligência e buscar como se busca a prata. Mas se nós buscarmos assim, nós vamos entender o temor do Senhor. E quando entendemos o temor do Senhor, nós achamos o conhecimento de Deus. No depósito do Senhor, nós podemos conhecê-lo. Se nós abrirmos esse depósito com a chave do temor do Senhor, nós podemos conhecer a Deus intimamente. E quantos de nós não buscamos isso? O conhecimento e a intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter, é isso que nós buscamos encontrar, é isso que nós acharemos quando tivermos o temor do Senhor e o usarmos na obediência ao Senhor. Conhecer como Deus nos conhece é uma prerrogativa para aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que conhecem já ao seu Filho, porque nós temos a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E quem tem a mente de Cristo conhece a Deus. O temor é a chave para a mente de Cristo, porque leva à salvação. E a salvação nos leva ao conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós conhecemos os seus atributos, atributos que demonstram as suas características, que demonstram o seu caráter, quem ele é, o conhecimento que agrada a Deus é buscar e temer a Ele. Tudo isso nos faz andar com entendimento neste mundo, discernindo o que é certo e o que é errado para Deus. No livro de Hebreus nós entendemos, o escritor do livro de Hebreus, ele nos diz que Deus prometeu a Moisés
E nas promessas que ele fez a Moisés, ele jurou por ele mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele. O escritor entendia, assim como Moisés, que não existe ninguém maior do que Deus. E como não existe ninguém maior do que ele podia temer ao Senhor. Ele é grande demais. Tem uma irmã aqui que ela costuma dizer: ah, Deus grandão, Deus é grandão, mas é muito mais do que isso, não é apenas grandão. Deus está acima de tudo e acima de todos. E porque ele é esse Deus grande, poderoso, todo-poderoso, ele cumpre as suas promessas. Ele diz que vela pelas suas palavras para cumprir. Outra coisa que nós entendemos do temor e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus aumenta, amplia a nossa fé. O conhecimento de Deus nos leva a crescer, a acreditar naquilo que Deus diz e naquilo que Ele faz. No Salmos, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome do Senhor, que dá a sua personalidade, o seu caráter, que define quem Ele é, nos faz confiar nele. Quando nós conhecemos alguém, nós temos confiança nessa pessoa pelo fato de conhecê-lo. Se nós conhecemos alguém intimamente, sabemos que ele não vai cometer erros, deslizes. Nós podemos emprestar a nossa casa, emprestar o nosso carro, porque nós sabemos que ele não vai fazer nada de errado. Quando a minha esposa pede a chave do carro, ou pega a chave do carro para sair, eu não tenho dificuldade alguma, porque eu sei que ela não irá fazer nada de errado, mas sempre aquilo que é correto, porque eu a conheço. Eu sei do seu caráter, da sua personalidade, da sua índole. Eu sei quem ela é. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós podemos confiar neles. E muitas vezes as pessoas têm acreditado em profetas, têm acreditado em palavras que são ditas de qualquer jeito e em qualquer lugar. Têm corrido de igreja em igreja, de lugar em lugar, ouvindo, querendo ouvir o que Deus tem. Nós não precisamos conhecer o que Deus tem. Nós não precisamos conhecer o que Ele tem preparado para nós, o que Ele vai fazer. Muitas vezes nós queremos ouvir o profeta dizer o que Deus quer dizer, o que Deus quer fazer. Qual é o recado de Deus para mim, para que eu possa acreditar, para que eu confie e siga sem dúvidas, sem reclamações, sem murmuração. Quando nós fazemos isso, nós estamos duvidando de quem é Deus. Se nós confiamos que Ele controla todas as coisas, e a Bíblia diz assim: todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem por seu decreto. Se nós duvidamos, se nós esperamos ouvir primeiro uma confirmação do que Deus vai fazer, das duas uma: ou nós não o conhecemos e não o amamos, ou nós não confiamos nele. Porque se nós o conhecemos, se nós o amamos, nós podemos acreditar que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que nós entendemos a fé, pela confiança naquele que nós conhecemos. Nós podemos dizer que quando nós abrimos o depósito de Deus, também nós podemos encontrar a bondade do Senhor. No livro dos Salmos, capítulo 31, versículo 19, a chave do temor do Senhor abre o depósito e nós encontramos a bondade de Deus. O texto do salmista diz assim: ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. A bondade do Senhor, a grande bondade do Senhor, foi guardada para aqueles que temem a Ele. O temor do Senhor abre a chave do depósito da bondade de Deus para nós. E aí, para terminar só com essa relação, eu quero dizer assim, que o temor do Senhor abre a chave do depósito de Deus para que venha sobre nós a proteção dada pelos seus anjos, porque os anjos do Senhor também nos protegem, eles são mensageiros do Senhor e eles trazem a proteção sobre nós também. E o texto lá de Salmos, capítulo 34, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o temor do Senhor faz com que os anjos acampem ao redor de nós. Nós podemos estar protegidos, mas é pelo temor do Senhor. É pelo temor do Senhor. Então, a quem temer? É ao Senhor? É ter medo? Como é que é isso? Vamos entender um pouquinho? Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. As palavras do Senhor dizem assim: e digo-vos,
amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então nós não precisamos temer o homem, nós não precisamos temer as situações e as circunstâncias deste mundo, mas nós precisamos temer a Deus. E algumas vezes nós temos visto as pessoas confundindo as coisas e dizendo assim, olha, por que eu não preciso temer, eu só preciso temer a Deus? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. As pessoas têm confundido isso com imprudência, quando o Senhor diz assim, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos ser prudentes, a prudência do Senhor é importante. A prudência do Senhor faz parte da nossa vida, da vida do cristão. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. A quem devemos temer? Ao Senhor, que além da situação do nosso corpo, a nossa alma é aquele que pode nos enviar se não estivermos na presença dele, se não formos servos do Senhor, se não tivermos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, ser lançados no inferno. A esse sim é que devemos temer, é o que diz o Senhor Jesus. Pedro, entendendo da situação do temor, ele nos coloca uma outra coisa muito importante, é que a honra, o amor fraterno e o temor do Senhor e a honra às autoridades fazem parte de um mesmo processo, elas andam juntas, elas não andam separadas. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. As pessoas têm se separado, falta honra, falta amor para com o próximo. Muitas vezes o egoísmo é quem tem tomado conta de cada um de nós. Nós procuramos buscar a nossa parte e, como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então tem se vivido dessa forma. Em momentos de crise, nós vimos outro dia uma reportagem, pessoas que estavam indo aos supermercados ou às farmácias e comprando alimentos e faltou papel higiênico em alguns casos, em outros nas farmácias, as pessoas comprando todo o álcool gel que poderiam comprar, outros aumentando o preço, donos de estabelecimento aumentando abusivamente os preços do produto, o álcool gel que passou de R$7 para R$50, máscaras que passaram de alguns poucos reais para valores exorbitantes. Então, eram valores que nós não poderíamos entender. São as pessoas, em vez de honrar o outro, buscando o seu próprio interesse. Mas o apóstolo Pedro diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, e aí é a base do que a gente tem trazido, é o fundamento, temer a Deus, e honrai ao rei. Honrar as autoridades, respeitar as autoridades, é fundamento do Senhor, faz parte do mesmo processo de temer ao Senhor. E muitos não têm respeitado as autoridades, não têm temido, não têm honrado ao rei. Vocês podem amar a Deus e até pensam em até temer, mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E como amar alguém a quem não se conhece? É preciso conhecer a Deus. E o conhecer a Deus vem através do temor do Senhor. Você só pode amar a Deus se você teme a Ele em primeiro lugar. Pedro ainda escreve na primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 17, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor e santidade, segundo o apóstolo Pedro, andam juntos. Temor e santidade não podem se separar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor de Deus é quem aperfeiçoa, a santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. E o que é a santidade?
a santidade de Deus. Deus precisa ser separado. Às vezes a gente faz a relação de santidade unicamente com o pecado. E a relação primária de santidade não é com falta de pecado, porque senão não poderíamos dizer que Deus é santo. Deus não tem relação com o pecado, Deus não tem nada a ver com o pecado, mas é com separação. Deus não é como nós. Muitas pessoas pensam que Deus é semelhante ao homem apenas num nível mais elevado, numa esfera superior, num patamar melhor, maior ou mais elevado, numa categoria maior. Não é assim que funciona. Deus não está apenas numa categoria mais elevada ou maior que nós. Deus está, digamos assim, numa categoria única em que só tem Ele. Não existe ninguém a quem se possa comparar. Não existe ninguém a quem possamos comparar o nosso Deus. Deus não é apenas melhor, Ele é único. Por isso Jesus, na oração chamada oração do Pai Nosso, quando ele diz: santificado seja o teu nome, é o nome que representa o caráter do Senhor. É o nome que deve ser colocado acima de tudo, na categoria distinta que só pertence a Ele e a mais ninguém. É assim que Jesus estava dizendo: o nome do Senhor, o seu caráter, está numa categoria a quem ninguém, aonde não podemos colocar ninguém, que não é comparada a ninguém. Por causa do que Ele é, nós o reverenciamos e nós o honramos, e nada se compara a Ele. Por causa do que Ele é, nós o adoramos, e nada se compara a Ele. Quanto mais você conhece a Deus e os seus atributos, mais você verá que Ele é santo, que Ele é separado e que Ele é digno de reverência e de honra. Ele é digno de temor, temor do Senhor. Muitos dizem que amam a Jesus, mas não temem a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da santidade. Como podemos temer ao Senhor e adorá-lo se nós não temos respeito por aquilo que Ele diz? Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação em temor e tremor. E aqui Paulo coloca a obediência ligada a temor e tremor. Temor e tremor estão ligados à obediência, obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele faz. O tremor, no grego, vem da palavra tromos, e quer dizer chacoalhar com medo. Chacoalhar com medo. É preciso temor e tremor. Senão, não poderemos obedecer. Obedecer é quando nós não concordamos muitas vezes, mas obedecemos por temor e tremor. Em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, o autor diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos a Deus e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso está na NVI, não é na versão Almeida, na NVI. É com temor, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. E aí no Salmos 19, 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Ele permanece. Nós às vezes pensamos em entender e conhecer a Deus apenas como o Abba, o papai, o paizinho. Mas ele também é fogo consumidor e é preciso respeito. Essa é a relação entre pai e filho, de intimidade, de conhecimento, mas de respeito e temor. O temor do Senhor não é ter medo e ficar assustado com Deus, porque quem pode ter intimidade com alguém se tiver medo dele? A gente não tem medo, nós temos respeito, honra, reconhecimento do seu poder. Provérbios capítulo 16, versículo 6, e eu quero terminar com dois textos. Um é esse, Provérbios capítulo 16, versículo 6, que diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Você quer se desviar do pecado? O temor do Senhor é o caminho para isso. O temor do Senhor nos faz desviar do pecado. E o último texto, Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3, que diz: e repousará sobre ele, está falando de Jesus, o Espírito do Senhor. O Espírito, e olha que ele vai descrevendo isso, e Espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele fala que há um espírito de temor do Senhor. E aí conclui dizendo, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Jesus se alegra, Jesus se deleita quando há temor ao Senhor. Quer alegrar o coração de Deus, alegrar o coração de Jesus? Tema o Senhor e obedeça aquilo que Ele diz na sua palavra. Depois trarei um outro vídeo para vocês. Que Deus os abençoe. Temei ao Senhor, amai, tenha um amor fraternal, honrai ao Rei. Que Deus vos abençoe.